A graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para mais um dia da nossa leitura. Bíblia toda até o dia 31 de dezembro. Hoje nosso 27º dia, né? Dia 27 hoje. E chegamos ao capítulo 29 de Êxodo. Vamos até o capítulo 31 hoje. Estamos aqui acompanhados. A Zaf está com a gente hoje, né, Zaf? E vamos aí orar para a gente começar a nossa leitura então. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, te bendizemos, ó Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui para adorar o Senhor, para bendizer, para aprender da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade. Pedimos mais uma vez, Senhor, que o reino do Senhor seja expandido através dessas leituras, que o nome do Senhor seja glorificado, que vidas sejam transformadas, Senhor. E que mais e mais pessoas possam, Senhor, entrar nesse movimento de estar lendo a Tua Palavra, de estar meditando, de estar, Senhor, divulgando o Teu reino. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo pelas bênçãos e misericórdias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então vamos para a nossa leitura. Êxodo 29. Os sacrifícios e as cerimônias de consagração. Isto é o que lhes há de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Tomam um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás no cesto, como o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirá Arão da túnica, e o manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peito e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de arte do éfode. Não, tira não. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar a seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e as cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Não pode. E degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Vai lá, depois você vem. Vai lá, vai. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão seus filhos porás as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos,
como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre suas vestes e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com eles. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro de consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto de pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tu porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre holocaustos, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor. Isto é a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão serão dos seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias o vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto e à porta da tenda da congregação. E comerás da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerás, porque santas são. E se sobejar alguma coisa de carne das congregações ou do pão até amanhã, ou o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também, cada dia, prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirá para santificá-lo. Só um minutinho. Oi! Bri, puxa pra cá, ó. Puxa. Isso. Tchau. Versículo 35, né? Tudo 37, perdão. 36, né? Ungirás para santificá-lo. Versículo 37. 7 dias farás expiação sobre o altar, e o santificarás, e sobre o altar será santíssimo, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada, continuamente. E um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha, com um cordeiro a 10ª parte de efa de farinha, de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido,
e para a libação a quarta parte de um rim de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás com que a oferta da manhã e farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Capítulo 30. Vamos lá, capítulo 30. E farás um altar para queimar um incenso de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a largura de 1 côvado será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o farás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 grandes argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados os farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso de especiarias cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares, isto dará todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre, com as suas bases de cobre, para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram.
ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo os ciclos do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra de perfumista. Este será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrar o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica e gálbamo, essas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como para cheirar será extirpado do seu povo. Capítulo 35. Os artífices da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor, capítulo 31, perdão. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, e em todo artifício para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar, e em artífice de madeira, para trabalhar em todo o lavor. Eis que eu tenho posto com ele a Iolabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesma com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto,
Guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, sábado ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou, e restaurou-se, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, também de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 31, então concluímos 29 ao 31, nossa leitura de hoje. E assim nós vamos caminhando, né? Graças a Deus. Deus abençoe então, gente. Amanhã a gente está de volta. Capítulo 32 de Êxodo. Quase chegando no finalzinho do Êxodo, né? Estamos construindo aí. Já terminamos Gênesis, já vamos terminar Êxodo. De pouquinho em pouquinho a gente vai indo. Amém? Então é isso. É diário, disciplina e é prazeroso, né? A palavra do Senhor é sempre prazerosa, é algo leve. Amém? Então Deus abençoe, fique na paz de Cristo e até amanhã.